O trâmite para execução de alimentos sofreu alterações com o novo Código de Processo Civil. Prezados, em relação ao procedimento, em relação à forma, ao trâmite, ao passo a passo da execução de alimentos, tem novidade no novo CPC? Tem muita novidade. No código anterior, no Código 73, os senhores se recordam, nós temos apenas duas formas de execução de alimentos. E quais são essas formas? A execução sob pena de prisão, artigo 733, famoso 733 do CPC antigo, e a execução sob pena de penhora, que vai pelo 732 do CPC antigo. Então eram só dois procedimentos. No novo código, o legislador não economizou em relação aos alimentos, o que é bom, regulamentou bastante a questão relativa aos alimentos. Então nós temos agora 4 procedimentos distintos, claro, com alguns pontos em comum, por exemplo, a prisão, naquilo que a gente falou de prisão se aplica tudo, mas são 4 procedimentos distintos, conforme o quê? Conforme o tipo de título executivo que a gente estiver diante, e se a gente estiver diante de alimentos pretéritos ou alimentos recentes. Então, o legislador trabalhou com estas 4 possibilidades, pensando nas duas variáveis. Qual o título executivo, se judicial ou extrajudicial, e qual é o tempo do débito alimentar, se ele é recente ou se ele é mais antigo. Perfeito? Então, nós temos o quê? Se for título executivo judicial, uma sentença judicial de alimentos, nós teremos sempre cumprimento de sentença. E se nós tivermos um título executivo extrajudicial, aí nós teremos a execução de alimentos. Essa é a primeira diferenciação. Mas o que mais o Código diz para nós? Nós temos o cumprimento de sentença sob pena de prisão. De novo, cumprimento de sentença sob pena de prisão, que é o artigo 528 e seguintes do novo CPC, que vai ser o mais usual. Vai ser sob pena de prisão quando? Já vimos isso anteriormente, em relação às 3 últimas parcelas. Neste caso, o executado vai ser intimado, e não mais citado, intimado pessoalmente para pagar em 3 dias. E nesses 3 dias, portanto, ele paga, prova que pagou ou justifica a sua impossibilidade sob pena de prisão e protesto. Lembrem-se do protesto também. Perfeito? Segunda possibilidade, em relação ao débito mais antigo, anterior às 3 últimas, cumprimento de sentença sob pena de penhora. Artigo 528, parágrafo 8º. O executado vai ser intimado para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. Isso, aquela multa de 10% que no código antigo era o 475J e que no código novo é o 523, está expressamente prevista para os alimentos. Perfeito? Terceira possibilidade, execução de alimentos, portanto, repito, fundada em título executivo extrajudicial, sob pena de prisão, regulamentada nos artigos 911 e 912 do CPC novo. E neste caso, o executado será citado, porque não tem processo ainda, é um começo no processo de execução, para pagar em 3 dias. E por último, a 4ª possibilidade, o 4º procedimento, execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial sob pena de penhora, regulamentada pelo artigo 913 do novo CPC, em que o executado é citado para pagar no prazo de 3 dias sob pena de penhora. Perfeito? 4 procedimentos, portanto. Ok? Obrigado e até a próxima. Continue acompanhando, curta e compartilhe a série CPC nas entrelinhas, com todo o detalhamento do novo código, onde e quando você quiser.